Olá! Seja bem-vindo ao JusInfocast. Hoje, iremos conversar e aprender sobre o informativo número 1122 do STF. Os julgados se referem sobre: primeiro, decisão que trata do regime de bens em casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o regime de separação de bens, previsto no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, não é obrigatório nesses casos. Segundo, decisão que aborda a questão do porte de arma para agentes socioeducativos. O STF decidiu que é inconstitucional uma lei estadual que concede porte de arma de fogo a esses agentes. Agora, vamos conversar sobre isso. Olá a todos, vamos mergulhar em duas decisões do Supremo Tribunal Federal que têm dado o que falar. É verdade. Duas decisões com grande impacto na vida dos brasileiros. A primeira que vamos analisar é sobre regime de bens para casais com mais de 70 anos. O STF derrubou a obrigatoriedade da separação total de bens. Você pode explicar um pouco sobre esse regime? Sim, claro. O regime de separação total de bens significa que cada cônjuge, cada pessoa do casal, mantém o que já era seu antes do casamento. Ah, entendi. Então, se um dos cônjuges já tinha um apartamento antes de casar, esse apartamento continua sendo só dele. Isso mesmo. E o que ele comprar depois do casamento também, ou seja, não se mistura o patrimônio. E por que esse regime era obrigatório para casais com mais de 70 anos? A ideia era proteger os mais velhos, sabe? Pensando que eles poderiam ser mais vulneráveis a pressões ou influências na hora de lidar com seus bens. Faz sentido. Mas o STF considerou essa proteção inconstitucional. Por quê? Porque o Supremo entendeu que essa obrigatoriedade tirava a autonomia dos casais, Afinal, pessoas com mais de 70 anos têm total capacidade de decidir sobre seus bens e relacionamentos. Então o STF viu essa lei como uma espécie de discriminação pela idade. Exatamente. É como se dissesse que, a partir de certa idade, as pessoas não são mais capazes de tomar decisões por conta própria. Agora, com a decisão do STF, o que muda na prática para os casais? Agora, os casais com mais de 70 anos têm a liberdade de escolher o regime de bens que melhor se adapta a eles. Então eles podem continuar com a separação total de bens se quiserem. Sim, podem. Mas também podem optar por outros regimes, como a comunhão parcial de bens, por exemplo. E o que é comunhão parcial de bens? Na comunhão parcial, só os bens que o casal adquirir depois do casamento é que se tornam comuns. Ah, entendi. Então, o que cada um já tinha antes do casamento fica de fora. Exatamente. Só entra na divisão o que foi conquistado junto durante o casamento. Interessante. Então, resumindo, a decisão do STF dá mais liberdade para os casais decidirem o que fazer com seus bens. Isso aí. A decisão reconhece a individualidade de cada casal, sabe? E a capacidade de fazerem suas próprias escolhas. E como fica a questão da segurança jurídica para os casais? Como eles formalizam a escolha do regime de bens? É simples. Eles precisam declarar sua vontade através de uma escritura pública, que é feita em cartório. Uma escritura pública. É um documento formal, lavrado em cartório, que garante segurança jurídica para ambas as partes. Entendi. E essa mudança vale também para quem já é casado? Não, essa decisão do STF só vale para casamentos e uniões estáveis que forem celebrados a partir de agora. Ou seja, quem já é casado e escolheu um regime de bens antes, continua com o mesmo regime. Isso mesmo. A decisão não muda nada para quem já definiu o regime de bens anteriormente. Ótimo, esclarecido. E essa decisão, como muitas outras do STF, nos faz pensar sobre a constante evolução do direito, É verdade. O direito precisa acompanhar as mudanças da sociedade. Sim, precisa estar sempre atualizado, buscando garantir os direitos de todos de forma justa. E falando em direitos, a próxima decisão que vamos analisar envolve um tema bem delicado: o porte de armas para agentes socioeducativos. É um tema que gera bastante discussão. O STF julgou inconstitucional uma lei estadual que concedia porte de arma a esses agentes. Você pode nos explicar melhor essa decisão? Claro. Essa decisão foi tomada em resposta a uma ação que questionava a constitucionalidade de uma lei estadual. O argumento principal era que essa lei feria a competência da União para legislar sobre direito penal e material bélico. Competência da União. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de acordo com a Constituição, só a União, o governo federal, pode criar leis sobre certas matérias. E o porte de armas é uma dessas matérias. Então os estados não podem criar lei sobre porte de armas. Não podem, pelo menos não de forma isolada. Qualquer lei estadual que trate desse assunto tem que estar de acordo com a lei federal que define as regras gerais para o porte de armas. Entendi. E no caso da lei estadual, que permitia o porte de arma para agentes socioeducativos,
porque o STF considerou inconstitucional. O Supremo entendeu que essa lei estadual estava, na prática, legislando sobre direito penal, que é uma competência exclusiva da União. Mas o argumento a favor dessa lei era de que os agentes socioeducativos trabalham em um ambiente de risco, né? Lidam com jovens que muitas vezes têm histórico de violência. Sim, esse argumento foi apresentado. Mas o STF considerou que a segurança dos agentes deve ser garantida por outros meios, e não pelo porte de armas. E outros meios seriam esses. O STF mencionou a importância de investir em treinamento específico para os agentes, na melhoria das condições de trabalho, na criação de protocolos de segurança mais eficientes e no uso de equipamentos de proteção individual. Ou seja, o Supremo defende que a segurança dos agentes deve ser prioridade, mas que existem formas de garantir essa segurança sem o uso de armas. Exatamente. A decisão do STF nos leva a refletir sobre a necessidade de buscarmos alternativas ao uso da força, especialmente em um ambiente que tem como objetivo a ressocialização de jovens. Com certeza. É um tema que precisa ser debatido com cuidado, buscando soluções que protejam tanto os agentes quanto os jovens sob sua responsabilidade. Sem dúvida. E essa discussão precisa envolver a sociedade como um todo, buscando um sistema socioeducativo mais justo e eficaz. E voltando ao tema do porte de armas para agentes socioeducativos, acho importante a gente analisar os dois lados dessa questão, né? Essas duas decisões do STF realmente geraram bastante debate. É fundamental a gente entender os diferentes pontos de vista para poder formar nossa própria opinião. Sim, com certeza. Começando pelos argumentos a favor do porte de armas. Quem defende essa ideia diz que os agentes lidam diariamente com jovens que muitas vezes têm um histórico de violência, né? Muitos desses jovens, infelizmente, já tiveram contato com crime. E aí o argumento é que se acontecer alguma situação de perigo, como um motim ou uma tentativa de fuga, o agente desarmado fica muito vulnerável. Sem ter como se defender. Exatamente, colocando em risco a própria vida e também a segurança dos outros internos da unidade. Entendi. Então, para quem defende o porte de armas, a presença da arma serviria para manter a ordem, a disciplina na unidade. Isso. A ideia é que a arma teria um efeito dissuasório, né? Inibindo, de certa forma, comportamentos violentos. Sei, mas e quais são os argumentos contra o porte de armas? Bom, quem é contra argumenta que a presença da arma pode criar um clima de tensão na unidade, né? Um clima de medo. E isso poderia prejudicar o trabalho de ressocialização dos jovens. A ideia é que a arma pode ser vista como um símbolo de repressão, de punição. E isso vai contra o princípio da proteção integral do adolescente que a gente encontra no Estatuto da Criança e do Adolescente. Faz sentido. O objetivo das medidas socioeducativas deveria ser a reintegração do jovem à sociedade, né? E não puni-lo ainda mais. Exato. Acho que essa é a principal crítica ao porte de armas nesse contexto. É importante lembrar também que a decisão do STF se baseou em uma análise da Constituição. Sim, com certeza. O Supremo analisou a questão da competência para legislar sobre porte de armas. E a Constituição é bem clara nesse ponto. É competência da União. Então, os estados não podem legislar sobre esse assunto. Não, de forma isolada. Qualquer lei estadual tem que estar em conformidade com a lei federal, que define as regras gerais. Entendi. Então, no caso dessa lei estadual, ela foi considerada inconstitucional porque invadiu a competência da União. Exatamente. O STF entendeu que a lei estadual estava, na prática, legislando sobre o direito penal, que é competência exclusiva da União. E durante o julgamento, os ministros do STF se preocuparam também com a segurança dos próprios agentes. Sim, a questão da segurança foi bastante debatida. E o Supremo reconheceu que a segurança dos agentes é importante, mas que ela deve ser garantida por outros meios. O STF sugeriu investir em treinamento para os agentes, melhorar as condições de trabalho, criar protocolos de segurança mais eficientes. E usar equipamentos de proteção. Sim, investir em equipamentos que garantam a segurança dos agentes sem a necessidade do uso de armas de fogo. Então, o Supremo defende que a gente precisa buscar outras soluções para garantir a segurança, soluções que não dependam do uso da força. Exato. Acho que a decisão do STF nos convida a repensar a forma como a gente lida com a segurança pública como um todo e a buscar soluções que sejam mais eficazes e que respeitem os direitos humanos de todos os envolvidos. Chegamos então à parte final do nosso mergulho. É isso aí. Vamos analisar agora as implicações práticas dessas decisões. Começando pelo regime de bens. O que muda, na prática, para os casais com mais de 70 anos? A principal mudança é a liberdade de escolha. Lembra que antes a lei obrigava a separação total de bens? Sim, lembro. Agora, os casais nessa faixa etária têm a opção de escolher outros regimes, como a comunhão parcial de bens, a comunhão universal ou a participação final nos aquestos. Acho que vale a pena a gente explicar rapidinho a diferença entre esses regimes, né? Boa ideia! Na comunhão parcial, só os bens adquiridos depois do casamento entram na divisão. Tipo, se um dos cônjuges já tinha uma casa antes de casar,
Essa casa não entra na partilha. Isso, só o que foi comprado junto durante o casamento. Entendi. E na comunhão universal? Na comunhão universal, todos os bens do casal, tanto os que já existiam antes do casamento, quanto os que forem adquiridos depois, se tornam comuns. Ah, tá. E a participação final nos aquestos. Como funciona? Nesse regime, cada um administra os seus bens separadamente durante o casamento. Mas, se houver divórcio ou se um dos cônjuges falecer, os bens que eles compraram juntos durante o casamento são divididos igualmente. Então, basicamente, a decisão do STF dá mais opções para os casais, né? Exatamente. Eles podem escolher o regime que melhor atende às necessidades deles. E como eles formalizam essa escolha? É preciso fazer uma escritura pública em um cartório. Uma escritura pública. É um documento formal que garante a segurança jurídica para o casal. Certo. E essa mudança no regime de bens vale também para quem já é casado? Não. Só vale para os casamentos que acontecerem depois da decisão do STF. Entendi. Quem já é casado, continua com o regime que escolheu antes. Isso mesmo. A decisão não afeta os casamentos já existentes. Perfeito. Agora, falando sobre a outra decisão, a do porte de armas para agentes socioeducativos, o que acontece na prática depois que o STF declarou a lei estadual inconstitucional? Bom, a lei perde a validade, né? Os agentes não podem mais portar armas com base nessa lei. E os agentes que já estavam portando armas com base na lei estadual, o que eles devem fazer? Eles têm que entregar as armas. A decisão do STF tem que ser cumprida por todos. E como fica a questão da segurança nas unidades? O STF deixou claro que a segurança é importante, mas que ela tem que ser garantida por outros meios. Que tipo de meios? O Supremo falou em investir em treinamento para os agentes, melhorar a infraestrutura das unidades, criar protocolos de segurança mais rígidos e usar equipamento de proteção individual. Então o STF está incentivando uma abordagem que não dependa do uso de arma de fogo. Sim. Acho que a decisão do STF nos leva a questionar a necessidade do uso de armas em um ambiente que, em tese, deveria ser voltado para a ressocialização. É realmente um tema complexo que exige muita reflexão. Com certeza. E essa reflexão precisa envolver toda a sociedade para que a gente possa construir um sistema socioeducativo mais justo e mais humano. É isso aí. E com essa importante reflexão, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Mergulho. Esperamos que esse debate tenha ajudado você a entender melhor essas duas decisões do STF. E a importância de acompanharmos as decisões do Supremo, que tem um papel fundamental na nossa sociedade. Afinal, o direito está sempre em movimento, se adaptando às mudanças do mundo. Agradecemos a sua companhia e te convidamos para continuar nos acompanhando nos próximos episódios. Você gostou desse podcast e gostaria de saber mais? Siga nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Não se esqueça que na descrição tem um resumo desse informativo. Você nos motiva a continuar. Nos vemos na próxima.